todos. É sempre difícil falar depois do Dr. Gessi, da outra vez foi igual. Parabéns pela apresentação. Quero agradecer, em nome da Santa Casa, o convite para compartilhar nos próximos minutos a nossa experiência de um hospital que entrou no ciclo 1, que está agora com o projeto há um pouco mais de um ano implantado, né? Então, a implantação foi em agosto de 2018. Então, a Santa Casa de São Paulo, um hospital de mais de 460 anos. Hoje, ela administra, é uma instituição de mais de 460 anos. Estamos num prédio de 130 anos. Hoje, a gente administra 5 instituições de saúde, sendo o Hospital Central, onde foi o foco da implantação do projeto. A gente tem ainda um hospital na Zona Norte, um hospital geral, administrado em parceria com a Prefeitura, um hospital de perfil de longa permanência e geriátrico, também na Zona Norte, um centro de saúde Escola Barra Funda e um hospital privado dentro do mesmo quadrilátero onde está o Hospital Central. O Hospital Central da Santa Casa de São Paulo tem uma área total de 92 mil metros quadrados, fica localizado ali na Vila Buarque, perto da Santa Cecília, um pronto-socorro de 2.537 metros quadrados de área construída. Este é o pronto-socorro central. Hoje, trabalhamos com 587 leitos operacionais, 54 leitos dentro do nosso pronto-socorro e 91 leitos de terapia intensiva. Nosso atendimento ambulatorial, né? Esse é um hospital geral que tem emergência e tem uma parte significativa eletiva. É um atendimento ambulatorial que gira em torno de 40 mil atendimentos por mês. Temos 28 salas cirúrgicas, realizando 2.200 procedimentos mensalmente, dados volumétricos agora dos últimos meses, e 2.100 saídas hospitalares. Só para contar, dentro daquele complexo do pronto-socorro, nós funcionamos com 4 portas. Uma porta pediátrica, uma porta ortopédica, uma para gineco-obstetrícia e o pronto-socorro central, que atende às emergências de adulto, clínicas e cirúrgicas. Além de 2 portas, uma para oftalmologia e outra de otorrinolaringologia. Então, 4 portas, funcionando ainda 2 serviços de urgência, de oftalmo e de otorrinolaringologia. O pronto-socorro central corresponde aproximadamente a 50% das 20 mil consultas de urgência que são realizadas todo mês dentro do Hospital Central da Santa Casa de São Paulo. Tá? Só compartilhando como foi o diagnóstico de desempenho operacional em 2018, demonstrando que a gente tinha uma média anual de 120 mil atendimentos naquele momento, uma taxa de chegada de ambulância de 3,2%, somos um pronto-socorro que atende demanda espontânea e demanda referenciada, e uma taxa de conversão de urgência de 8%, aproximadamente naquele momento, que é mantido até hoje, e uma taxa de abandono de 8,8% também, de desistência de paciente. E, naquele momento, a emergência respondia por 37,9%. Em números atualizados, o perfil de atendimento por horário é semelhante. A gente teve uma queda no número de atendimentos, mas isso deve-se ao fato de que, de 2017, 2018 para agora, este pronto atendimento de oftalmo e de otorrino, que responde por aproximadamente 50 mil consultas por ano, saiu da área do pronto-socorro central e foi transferido para outra área. Então, na prática, a gente aumentou o número de pacientes atendidos. Ainda atendemos uma chegada de ambulância de 3,1%, abandono de 7,9%, convertendo 8,30%. E hoje o pronto-socorro central ele executa aproximadamente 1/3 das internações realizadas dentro do Hospital Central. Então, este é uma fotografia da nossa sala de espera antes da implantação do sistema Lean, uma sala de espera bastante tumultuada, num pronto-socorro sobrecarregado, num cenário muito semelhante ao que já foi compartilhado aqui por outras instituições. Então, um pronto-socorro que recebe demanda espontânea e demanda referenciada, sempre, se a gente não tiver um bom fluxo unidirecional e puxado, e muito bem gerido, e as ferramentas que foram implantadas com o Lean colaboraram muito isso, com uma entrada deste volume de demanda espontânea e demanda referenciada chegando ao mesmo tempo, muito facilmente esse pronto-socorro se desorganizava. A preocupação nossa com o pronto-socorro é que
apesar dele responder por 30% das internações, ele ocupa, se a gente pegar uma fotografia agora do mês de setembro, 76% das ocupações de leitos são pacientes oriundos da emergência. Então, é um pedaço significativo, e se a gente quer, na verdade, aumentar a parte eletiva, a gente precisa gerir muito bem o hospital inteiro para que a gente consiga não gerar calamidade no pronto-socorro e conseguir manter o movimento de cirurgias eletivas. Lembrando que este paciente que chega na emergência, ele tem uma permanência, em média, 3 vezes maior do que o paciente eletivo. Então, é um paciente mais complexo, né? A gente não tem uma programação, ocupa uma grande quantidade de leitos e ele permanece 3 vezes mais. Em termos de classificação de risco, a gente tem uma grande quantidade de pacientes urgentes e poucos urgentes, que chegam, né, no pronto-socorro. Não mudou esse perfil de 2018 para 2019. Então, começou a implantação do Lean, e o que eu quero compartilhar é justamente como foi essa experiência e o que foi positivo para que a gente conseguisse manter as equipes motivadas, essa mudança com bons resultados, né? Resultados muito semelhantes a das outras instituições mantidas em nosso pronto-socorro até hoje. Então, a primeira ferramenta que sempre acontece é o 5S. Para a gente foi uma ferramenta bem importante, e a manutenção e a organização dos espaços ainda hoje ela é mantida. Todas as equipes se preocupam com essa organização, e a gente conseguiu expandir para outras áreas essa cultura de manter tudo organizado e tudo padronizado, porque isso trouxe um impacto bastante grande para a geração do dia a dia. Fizemos também a avaliação do mapa de fluxo de valor. Aqui um exemplo do mapa de fluxo de valor do paciente de chegada vertical, que agregava, antes da revisão do processo, 15,9%. Após a revisão do processo, essa taxa de agregação foi de 27,8%, demonstrando aqui que entre a fase inicial e a fase da implantação do projeto, a gente conseguiu melhorar bastante a agregação de valor deste paciente que chega vertical no pronto-socorro. Bem, outro ponto importante que foi decisivo foi a incorporação pelas equipes, quando as equipes realmente entenderam que a mudança ela era necessária e que o projeto traria grandes benefícios, e passaram a sentir esses benefícios no dia a dia e começaram a aderir ao projeto, né? Aderir à execução do projeto. Foi o momento em que a própria equipe, uma vez aderente ao projeto, começou a fazer propostas, e junto com a equipe de implantação do Lean, que esteve lá fazendo a avaliação, a gente fez algumas propostas, né, foram feitas algumas propostas de mudança, de modificação da planta física do pronto-socorro. Sem reforma, somente a utilização dessa planta que passou a ser diferente. Então, este é o pronto-socorro central. A gente passou, então, a compartimentar e criou, primeiro, um fluxo rápido, né, um fast track, que foi implantado para o paciente de menor complexidade, que é um paciente que causava grande ruído na porta e uma grande demanda por assistência na porta. É um paciente que chega e ele demorava muito para ser atendido. Hoje, com o Fast Track, esse tempo de passagem desse paciente diminuiu bastante, levando a uma sala de espera muito mais vazia, né? Essa pressão diminuiu bastante. E nessa revisão dessa planta, foi criado o que eu acredito que seja uma das coisas mais decisivas, que foi a sala de decisão médica, onde a gente centraliza o cuidado do paciente, coloca todo o paciente oriundo da porta classificado como laranja, ou o paciente que necessita coleta de exames, necessita fazer medicação, e dali a equipe médica, a equipe de enfermagem, toda a equipe do pronto-socorro passa a monitorar o que está acontecendo com aquele paciente. Antes, esse paciente estava esparramado por macas, misturado o paciente da assistência, o paciente que aguardava uma decisão para ser tomada e o paciente que aguardava, por exemplo, a alta e que não conseguiu ir embora. Então, isso tudo estava misturado em 50 a 60 macas pelos corredores desse pronto-socorro, com uma permanência alta e desorganizando bastante a assistência lá dentro dessa estrutura.
a gente já tinha, né, a entrada das salas de emergência, que é uma entrada vermelha, então o paciente que entra em emergência, ele já entra para as salas de emergência clínica, sala de trauma e sala de estabilização clínica, e os pacientes, então, que precisam de internação vão para as unidades de internação após a sala de decisão médica de média permanência, sala de medicação e sala pós-alta. Então, aqui a sala de decisão médica, é uma sala que tem 11 poltronas e 5 macas, onde os pacientes podem permanecer, e foi criado, ao longo da implantação do projeto, um painel de monitoramento do que acontece com esse doente, né? Quanto tempo esse paciente entrou dentro do pronto-socorro, desde o atendimento de porta, o que está acontecendo com esse paciente. Isso fica dentro da sala de prescrição médica, onde ficam os médicos assistentes e os médicos residentes, para que todo mundo acompanhe, e isso é sinalizado com cores verdes, laranja e vermelha, na dependência do tempo que o paciente está nessa permanência. A outra coisa fundamental que foi uma proposta foi a criação dessa sala de alta hospitalar. Muitas vezes o paciente pós-alta médica, ele não consegue ir embora. E ele fica ocupando um leito, ou algumas vezes alguma maca ocupava, né, este leito, até o momento de ir embora. Temos lá um grande problema, a gente está inserido numa região com uma fragilidade social muito grande por causa da Cracolândia, então nós temos muitos pacientes sem vinculação social, né? Assim como também os pacientes que recebem alta, infelizmente, após a decisão 10, 11 horas da noite, muitas vezes também não conseguem sair. E eles ficam dentro do pronto-socorro, ficavam, né, aguardando e ocupando esse espaço. Então, dentro do pronto-socorro, numa sala com poltronas, onde eles recebem alimentação, medicação e com banheiro, o paciente fica até a família chegar e a gente conseguir, de maneira segura, dar realmente a alta hospitalar para esse paciente após a alta médica acontecer. Então, isso fez bastante diferença também no nosso processo. Outra coisa que fez muita diferença foram os huddles. Então, a comunicação de todo o hospital sobre a demanda e os problemas enfrentados no dia a dia, na assistência, nos prontos-socorros, foi fundamental. Então, na implantação do projeto, a recomendação eram 2 huddles diários, que continuam acontecendo hoje às 10 e às 15 horas, e a gente criou ainda um huddle à meia-noite, porque a gente percebeu que depois da meia-noite nada acontecia dentro do hospital. Por quê? Porque depois da meia-noite não era o horário de movimentar paciente. Quando a equipe chegava às 6 horas da manhã, a gente tinha um pronto-socorro caótico e sobrelotado, porque não se movimentava paciente após as 11 horas meia-noite. Então, com o huddle da meia-noite, que inclusive é compartilhado por WhatsApp com todo mundo, a presença das equipes e as decisões tomadas, a gente consegue observar o que está acontecendo no pronto-socorro, compartilhar com todas as equipes que ali estão, e com o núcleo interno de regulação, que eu já vou comentar como ele foi potencializado, para que o recurso necessário seja disponibilizado. Então, não há mais uma regra de que eu não movimento paciente na madrugada no hospital. Então, se o paciente pronto-socorro tem necessidade de movimentar, durante a madrugada inteira, havendo leito disponível, o paciente sai do pronto-socorro e vai para os seus leitos disponíveis. Temos também a cultura do plano de contingência, do plano de capacidade plena, né? Hoje, o nosso acionamento do plano de capacidade plena é por macas no corredor. Esta é uma opção tomada pela equipe, né? Então, 1 a 4 macas no corredor acionam o nível 1, 5 a 7 macas no nível 2, acima de 8 macas no nível 3. Toda a gestão do hospital, inclusive o diretor técnico, cargo que eu ocupava até uma semana atrás, recebem a informação do que está acontecendo com o pronto-socorro, de tal forma que o problema do pronto-socorro não é um problema do pronto-socorro, é um problema do hospital, e a partir daí todo o hospital, todo o gerenciamento de leitos, central, centro cirúrgico, terapia intensiva, passam a tomar condutas em conjunto para atender um problema do hospital, que naquele momento é a sobrelotação no pronto-socorro. Então, agora a equipe está revisando o plano de contingência plena. É provável que se encontre uma outra forma de quantificar, mesmo porque a gente progrediu para outros pronto-socorros, em que talvez a métrica maca no corredor não seja a melhor métrica para acionamento do plano de contingência. Então, talvez uma ponderação com a gravidade do paciente e com o número de pacientes internados dentro do serviço de urgência seja um fator de decisão melhor. O NEDOCS,
a gente teve uma queda significativa desde a implantação do NEDOX, embora a gente mantenha ainda níveis preocupantes, níveis de calamidade dentro do pronto-socorro, muito provavelmente porque a gente mantém ainda pacientes sob ventilação mecânica nas áreas de observação de emergência por uma carência de leitos de terapia intensiva. Então, isso provavelmente deixa ainda os nossos números, apesar de melhores, ainda em índices de NEDOX altos e que preocupam a gente a todo momento, mas provavelmente pela manutenção desses pacientes em ventilação mecânica. O tempo de permanência do paciente sem internação desde a implantação do projeto caiu em 6% e com internação em 3%. Isso, principalmente o loss com internação, é um tempo pequeno, mas que fez uma diferença grande, e esse tempo pequeno deve-se à possibilidade que existe, né, mediante necessidade, da internação do paciente em leitos extras. Então, o monitoramento acaba sendo distorcido por causa da utilização de leito extra dentro do pronto-socorro. A taxa de ocupação operacional do hospital, ela aumentou de 2018 para 2019. Em 2019, a gente acelerou a produção. A gente tem agora um número maior de pacientes seletivos. Mas uma coisa interessante é que o tempo médio de permanência na emergência também diminuiu. A gente criou fluxos unidirecionais e até 2018, até agosto de 2018, os pacientes, por exemplo, que sofriam intervenção cirúrgica, iam para o centro cirúrgico e refluíam para o pronto-socorro. Este contrafluxo não existe mais. O paciente ele não volta para o pronto-socorro. Do centro cirúrgico, pós a recuperação pós-anestésica, ou terapia intensiva, ou uma unidade de internação. Então, com isso, a gente organizou melhor a assistência dentro do pronto-socorro e conseguiu, não só no pronto-socorro, mas em todo o hospital, com outras ações que foram tomadas, diminuir a média de permanência. O volume diário de pacientes no serviço de emergência aumentou. Então, apesar daquela diminuição que eu mostrei de atendimentos por causa da saída da oftalmo e do otorrino, a gente teve um aumento de atendimentos dos pacientes lá, e o volume médio anual estimado de pacientes atendidos no serviço de urgência também aumentou, expurgando os pacientes da oftalmo e da otorrinolaringologia. E aumentou também a chegada de ambulâncias nos últimos meses. Então, progressivamente, a gente tem uma chegada maior, também porque a nossa interação com as centrais de regulação tem sido maior, no sentido de atender mais precocemente as demandas da central de regulação, se oferecendo, quando a gente tem a capacidade, para que as centrais encaminhem pacientes para a Santa Casa também. Este aqui é uma foto, né, do início do projeto, onde a gente tinha os pronto-socorro, todos os corredores do pronto-socorro tomados por maca. Esta é uma foto recente, né? Na verdade, esta foto é uma foto pós-implantação, é uma foto de agosto do ano passado, exatamente essa foto. Mas eu desci no pronto-socorro ontem, anteontem, e a gente vai acompanhando como está o pronto-socorro. A gente recebeu ontem uma visita simpática do pessoal de Recife, que eu acho que está presente aqui, e a gente vê que, na verdade, o pronto-socorro ele mantém o grau de organização e mantém o corredor sem macas, né? A gente brinca que essa senhora está olhando e perguntando para onde foram as macas do pronto-socorro. Como novos desafios, a gente está ampliando a cultura Lean dentro do hospital, e aqui a gente implantou dentro do pronto-socorro infantil também o projeto Lean, está numa fase já de implantado, já colhendo resultados. Então, a equipe está implantando e monitorando os resultados dentro do pronto-socorro infantil. Então, aqui o Huddle, acontecendo dentro da pediatria, dentro do pronto-socorro infantil. Lembrar que o Huddle foi tão importante na mudança de filosofia que hoje, além dos Huddles de pronto-socorro, a diretoria também faz pelo menos 3 Huddles semanais para avaliar as demandas do hospital. Então, foi uma tecnologia importada e incorporada para todo o hospital. Então, aqui a equipe reunida, fazendo revisão dos planos de capacidade plena e discutindo a manutenção do projeto. E esse projeto ele só foi possível graças ao envolvimento de toda a equipe que está aqui presente, toda a equipe multiprofissional, e graças, na verdade, à colaboração do grupo aqui do Círio e do apoio do Ministério da Saúde, que foram decisivos nessa implantação e nessas melhorias. Então, só resumindo, o que foram fatores contribuintes foram a revisão da planta física do pronto-socorro,
criando a sala de decisão médica e o fast track, o huddle diário, então a manutenção de 3 huddles monitorados pela diretoria. Então eu recebo os boletins, os huddles no celular, né? E no outro dia a gente consegue cobrar o porquê que a equipe não esteve presente no huddle e saber exatamente o que aconteceu e o que aquilo demandou, né? O que aquilo teve como consequência para a operação. Monitoramento constante de indicadores, integração com o núcleo interno de regulação e central de agendamento. Então, essa foi um fato bastante importante. Com a implantação do Lean, houve uma fortificação do núcleo interno de regulação que passou a ser e enxergar a demanda do hospital, passou a organizar essa demanda do hospital e a priorizar de acordo com a necessidade e passou também a fazer propostas de deshospitalização, monitorando a média de permanência e interagindo com todas as equipes presentes. Então, não simplesmente sendo uma central de reserva, mas sim uma central proativa para a deshospitalização. E a motivação da equipe. Para terminar, eu só trago aqui esse mesmo diapositivo em 2018, eu trouxe aqui, quais eram os desafios de implantação que a gente tinha de manutenção para o próximo ano. Primeiro, a manutenção da motivação para mudanças, né? O próprio resultado que a gente conseguiu na operação do hospital motiva as equipes a manter a mudança e manter a transformação não só do pronto-socorro central, como de outras unidades. A gente ouviu, eu ouvi textualmente de uma técnica de enfermagem há 3 semanas atrás, que não citou a palavra Lean, mas ela fez o seguinte relato: trabalho nesse pronto-socorro desde 2014 e no último ano as coisas mudaram. Agora eu consigo olhar os pacientes, eu consigo andar pelo pronto-socorro, sei o nome dos pacientes e os pacientes sabem o meu nome. Eu, inclusive, tenho vantagens. Eu ganho balas dos familiares, ganho bombons de agradecimento dos familiares. Então, para ela, ficou muito mais satisfatório trabalhar no pronto-socorro depois da implantação do projeto. Disseminar a cultura Lean para as outras áreas, estamos fazendo isso. Monitorização constante dos indicadores e, por incrível que pareça, pode parecer uma bobagem a gente falar numa instituição acadêmica de foco no paciente, mas numa instituição acadêmica com residência médica e com faculdade, muitas vezes os interesses, apesar de que a assistência técnica é consequência da qualificação técnica, às vezes ela não é o foco final da equipe. E a gente, na verdade, tem tentado transformar cada vez mais o paciente como foco principal e o treinamento técnico e conhecimento tem que ser gerado a partir das boas práticas feitas na assistência dentro do hospital. Quero agradecer a atenção de todos, mais uma vez à equipe de implantação e ao convite para poder compartilhar a nossa experiência. Obrigado.